Evangelho segundo João, não é a segunda carta de João, é o Evangelho narrado por João, capítulo 11. Verso 25. João 11, 25. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me usa para falar com os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Me ajude, porque eu estou confuso com os dias de campanha. Nós estamos em campanha no domingo e na quarta. Hoje é o 6º dia, joia. 6º dia da salvação da família. Então, nós estamos aqui hoje debaixo de um tema: a salvação da família. Salvação da família. E o texto que nós vamos ler, João 11, 25, pode deixar projetado, viu, Gabriel? Se for cair na tela de descanso, você mexe aí para não cair e vamos seguir a viagem. É o texto dentro de uma história muito conhecida da Bíblia. Uma história muito conhecida, que é a história da ressurreição de Lázaro. O Lázaro era irmão da Marta e da Maria. A Marta e a Maria, elas eram amigas de Jesus. Jesus esteve na casa da Marta e da Maria. Jesus era amigo do Lázaro também. Só que veja bem que ser amigo de Jesus, tanto Lázaro, quanto a Marta, quanto a Maria, não os isentou de passar pela dificuldade. Não vou fazer a leitura do texto todo, mas se você puder, depois na sua casa, separar 15 minutos para a leitura, 15 minutos, não vai passar de 15 minutos, 15 minutos, e ler o Evangelho de João, capítulo 11, você vai pegar muitos detalhes dessa história. Eu não vou fazer a leitura de toda a história, mas é interessante você olhar. A Maria, a Marta, o Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Mas mesmo eles sendo amigos de Jesus, a Bíblia diz que em uma ocasião o Lázaro adoeceu. E isso ensina para nós que mesmo a pessoa sendo amiga de Jesus, ela não está imune, ela não está isenta de passar por algum tipo de dificuldade. Talvez você está aqui hoje, pode ser que tenha alguém assim, está aqui e está vivendo um momento de dificuldade. O Wesley, por exemplo, na sexta-feira, sepultou a Dona Maria. E, infelizmente, para os familiares que ficam com a saudade, ela veio a falecer. Mas para ela, felizmente, que agora ela já está com Jesus no céu. Então, traz uma marca no coração hoje para dentro, né? Por mais que esteja sabendo de repente lidar com a situação, fica a dor da separação. Não tem como não ficar. Então talvez alguém tenha chegado aqui, pastor, eu estou aqui marcado por uma situação. Eu estou aqui marcado por uma dificuldade no meu casamento. Estou aqui marcado por uma dificuldade com meu filho, com a minha filha. Essa semana ainda, pastor, eu perdi o meu emprego. Essa semana eu fui no médico. E o médico, ele não me deu uma notícia boa, não. Ele me preocupou. Eu saí preocupado do médico. Pode ser que tenha pessoas assim aqui. Talvez alguém que o boleto chegou. Chegou o boleto lá essa semana ou não? O boleto chega, que é uma beleza, né?
E ele não vai na casa do vizinho. E se cair o boleto na casa do vizinho, o vizinho vem trazer para nós. Ô vizinho, né? O vizinho podia pagar o nosso boleto, mas não, entregaram errado. Castigo. Irmão, por mais amigo de Jesus que você seja, por mais próximo de Jesus que você seja, você não está imune às dificuldades. E na Bíblia está escrito assim, ó, um texto entre outros, que serve para trazer algum conforto para o nosso coração. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom, eu venci o mundo. Então, todos nós, inclusive eu, todos nós, passamos por momentos difíceis na vida. E Jesus disse, vocês passam pelo momento difícil, mas tenham bom, não desanimem, permaneçam firmes. Então, esse é o dia que a Marta e a Maria estão enfrentando na vida, na família, o dia conhecido como o dia mau. Porque nesse dia, o Lázaro, ele adoece. Ele fica doente e ele vem a falecer. A Marta e a Maria mandam o recado para Jesus. O Lázaro, que o Senhor ama tanto, ele está enfermo. Você veja que é enfatizado, isso está lá no Evangelho de João. Se você quer mais detalhes, você faz a leitura. Jesus amava. O Lázaro, que o Senhor ama tanto, está doente. Com outras palavras, mesmo Jesus amando tanto o Lázaro passou por dificuldades. Ele veio a ficar doente e posteriormente veio a falecer. É interessante que a informação da dificuldade chega até Jesus e Jesus, ele não para tudo para resolver o problema do Lázaro. Ele ainda assim, ele permanece aonde ele está e ele vai até Lázaro depois de 4 dias. Ele ensina para nós com essa atitude que a nossa pressa não é a pressa dele. Talvez você está aqui hoje pensando, meu Deus, precisa que resolva logo esse problema, essa situação. É de urgência, é para hoje, é para ontem, é para agora, é para já. Talvez para você a resolução do problema precise ser realizada agora, já, hoje, nesse momento. E muitas vezes Jesus diz para nós, como Ele está dizendo nessa manhã, eu sei a hora certa que eu vou entregar a sua resposta. Ajuda quem está do teu lado aí, fala assim, ó, Jesus sabe a hora certa para entregar o seu milagre. Irmão, eu já vi, ninguém me contou, eu já vi muita gente que recebeu a bênção e depois que recebeu a bênção desviou, sumiu, desapareceu. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi. Já vi muitas pessoas, eu queria tanto um carro, se eu tiver um carro, eu vou para a igreja, eu levo visitante, foi Deus dar o carro, a pessoa nem visitante trouxe, nem para a igreja veio mais. Isso acontece, é comum. Eu estou precisando tanto de um trabalho, se Deus me der um trabalho, eu vou dizimar e vou ofertar certinho, e eu vou estar lá agradecendo. A pessoa recebeu a oportunidade do trabalho, nem agradecer a Deus no templo ela agradeceu, quanto menos dizimar e ofertar. É comum ver isso daí. Se Deus fizer um milagre, eu estou passando por um problema, tal. Se Deus fizer, é comum pessoas se comprometerem emocionalmente e elas dizerem: se acontecer algo,
eu vou fazer algo. Aí Deus fala, eu vou realizar. Só para a pessoa entender que ela não vai conseguir fazer o que ela está falando que vai fazer. As pessoas, às vezes, elas falam em pé uma coisa que elas não conseguem sustentar sentada. Então, Jesus, ele ouve a informação. O Lázaro está doente, ele fica lá, ele não vai. Depois de 4 dias, ele aparece. Eu acho importante dizer, a título apenas de acrescentar uma informação que não vai estar escrito na Bíblia, não vai estar escrito, vai estar escrito nos livros da história, de costume, e talvez não seja o caso de alguém ter essa curiosidade de procurar. Havia uma crença, um entendimento, que quando até lembrei agora da Sueli. Eu vou falar, você já vai entender, Sueli. Não. Ai. Havia um entendimento, uma crença assim, a pessoa morreu. Antes de morrer, espera para enterrar depois de 3 dias. Porque corre. Isso era crença. Igual, talvez você já ouviu falar da ferradura, coloca a ferradura atrás da porta que dá sorte. O trevo das 4 folhas que vai dar sorte, ninguém acha esse trevo, mas diz que tem. O pé do coelho, que põe o pé do coelho, coitado do coelho fica sem pé para o irmão, para a irmã ter sorte. Sorte por mão, azar para o coelho, né? São crendices que a gente respeita, mas nós não temos esse tipo de crendice porque a nossa confiança está totalmente em Jesus. Mas havia uma crença que podia acontecer ainda do morto, da alma voltar no corpo. Então, depois de 3 dias, não voltava mais. Imagina, irmão, vamos imaginar. Você está velando alguém ali, 2 dias de velório. No segundo dia, final do segundo para o começo do terceiro dia, o morto ressuscita. Fica alguém no velório? Vamos falar a verdade. Esse povo não enterrava com medo que voltasse. Lembrei da Sueli, porque a Sueli contou que a turma, a gente estava falando do crema ou não crema, aí não sei quem contou que disse que fulano revirou no túmulo e não estava. Irmão, então por que não enterrou? Por que Jesus não foi? Porque se Jesus vai antes, Jesus quando ele chega para operar o milagre. Eu vou falar de novo, você agarra essa palavra para a sua vida. Quando Jesus chega, ele chega para operar o milagre. Jesus não chega para passar um tempinho, para distrair a cabeça dele ou a nossa. Quando Jesus chega, ele chega para mudar a história. Quando Jesus chega num casamento, ele chega para mudar a história do casamento. Quando Jesus chega numa família, ele chega para mudar a história da família. Quando Jesus chega na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele chega para transformar esse homem, transformar essa mulher. Quando Jesus chega, ele chega para botar para quebrar. Então Jesus, ele não chegou nem no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro dia. Jesus chegou no 4º dia, porque ele ia operar o milagre naquele lugar. Só que se ele chega no primeiro, no segundo ou no terceiro, ele ia ressuscitar o Lázaro. Já estou contando que o Lázaro ressuscitou. Pastor, você contou o fim da história? Sim, estou contando o fim da história. Ele ia ressuscitar o Lázaro. Mas se ele chega no primeiro ou no segundo dia, ele ressuscita o Lázaro, iam falar que quem ressuscitou o Lázaro? Jesus? Ou a crença que a alma voltava para o corpo ainda no segundo ou no terceiro dia? Eles iam dar moral para Jesus ou a moral para a crença popular? Crença, irmão, sem dúvida. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de se envolver com Jesus. Porque a pessoa, ela fica sendo enganada por crenças populares. Então a pessoa fica ali,
ela vai sendo enganada, ela vai tomando as dipironas espirituais que servem para amenizar, para resolver de alguma forma o problema naquela hora, mas não resolve o problema de fato. Tem muita gente vivendo assim. Jesus não vai. E a turma ainda fala, mas viu, o Lázaro está doente, ele está... Jesus fala, não está doente, ele está morto. Mas fica tranquilo que essa doença, ela não é para a morte, ela é para quê? Para a glória de Deus. E Jesus fica na dele. Depois ele vai. E quando ele vai, ele vai até o Lázaro, que está morto, ele encontra com a família, no meio do caminho. Uma das irmãs disse, se o senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria. Com outras palavras, ela está dizendo assim, ó, o senhor chegou atrasado. Jesus chega atrasado, irmão? Ajuda quem está do teu lado, fala assim, ó, Jesus nunca chega atrasado. Aliás, tem uma música, eu não acerto cantar ela, mas os irmãos devem conhecer. É o Plano Perfeito. Plano para salvar, não sei o que lá, também não sei o que. Você conhece essa música, não conhece? E quando a minha história parecia ter chegado... Isso é Plano Perfeito. Não sei a letra da música, mas Jesus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. As irmãs vão até o encontro e Jesus fala, eu falei para vocês acreditarem, ele vai ressuscitar. Não, mas ele vai ressuscitar, elas estão pensando que está falando ele vai ressuscitar lá no último dia, na ressurreição, que nós falamos, inclusive lá no velório, de nós sermos arrebatados, de nós não precisarmos nem ser cremados, nem ser colocados lá. Arrebatamento, vamos embora para o céu inteiro e pronto. No meio do caminho, essa conversa que eu vou ler com você agora aqui, ó. É uma conversa curta, mas é uma conversa que vale para hoje, para amanhã, para depois da manhã e vale para toda a eternidade. Então, essa conversa é para todos nós e para quem está conosco online. Está projetado, né? João 11, 25. Ó. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Primeira parada. Jesus disse que ele é o quê? Você já viu uma flor morrendo, feia, murcha? Como que ela é? Aquela flor, aquela árvore que está morrendo, ela está bonita ou ela está feia? Sinônimo de vida, beleza. O coração alegre, a Bíblia diz que faz o que com o rosto? Aformoseia o rosto. Um coração alegre deixa o rosto da pessoa mais bonito. E tem gente gastando maior grana para botar botox, fazer não sei o que, nada contra quem gosta dessas coisas, irmão. Mas na Bíblia, de graça, está dando a deixa assim, ó. Alegre o seu coração que o seu rosto vai ficar ainda melhor. Diga amém. Ei, pastor. Está na Bíblia. Então, eu sou a ressurreição. Se Jesus está dizendo que ele é a ressurreição, ele está afirmando que qualquer questão, qualquer situação, por pior que esteja, ela pode ser transformada. Pastor, eu estou aqui, as coisas estão, a situação está, por pior que a situação esteja, se você tiver Jesus na sua vida, essa situação ela pode ser mudada. Então, primeiro ponto para a gente pensar. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Eu ressuscito sonhos. Eu ressuscito casamentos. Eu ressuscito empresas. Eu ressuscito filhos. Eu ressuscito homens. Eu ressuscito mulheres. Eu ressuscito amizades. Eu ressuscito. Ele é a ressurreição. É o primeiro ponto para todos nós pensarmos juntos. A importância de termos Jesus na nossa vida, porque ele tem o poder da ressurreição. Ele é a ressurreição. E segundo ponto, ele é a
Se Ele é a vida, vida é sinônimo de beleza. Se Jesus é a vida, uma pessoa que está e tem Jesus, ela é uma pessoa que tem beleza. Você quer ver um casamento bonito? É um casamento cheio de Jesus. Você quer ver um casamento feio? É um casamento fraco de Jesus. É só olhar. Não precisa nem ser doutor para entender isso aí. E nem para explicar. É só olhar. Você vai olhar e vai ver. Aonde está a beleza tem Jesus. E não estou falando da beleza física, viu, irmão? Você está entendendo a conversa, né? Sim ou não? Ninguém, porque beleza, todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e a semelhança de Deus. Cada um com a sua característica pessoal. Não estamos falando de beleza física aqui, não é essa a conversa. Que aqui todos somos bonitos, diga amém. Todos somos lindos, graças a Deus por isso. Mas você vê logo, um homem, uma mulher, um casamento, um relacionamento familiar. Quando ele está com Jesus, ele está bonito. Mas quando ele está sem Jesus, ou ele está fraco de Jesus, ele está feio. Ele está feio. É a Bíblia. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. A vida. Aí ele continua a conversa dizendo assim, ó. Aquele que crê em mim, a condição é o quê? Crer. Eu preciso acreditar em Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra o quê? Viverá. Quem crê em Jesus corre o risco de morrer? Sim ou não? Sim. De acordo com a Bíblia, sim. Bom, aquele que crê em mim, ainda que morra. Porque a morte ela vai ser sinônimo de tristeza, de dor, de angústia, de opressão. Então, ainda quem crê em mim, ainda que venha passar eu vou resumir dizendo a frase, um dia mau. Ainda que venha passar por um dia mau, ele diz, viverá. Com outras palavras, terá a história transformada. Jesus ele está dizendo claramente, está claro. Ele estava falando para as irmãs do Lázaro, para quem estava à volta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pastor, eu creio em Jesus, mas parece que as coisas na minha vida elas não estão andando do jeito que eu gostaria que andasse. Creia em Jesus que essa situação será revertida. Creia em Jesus que aquilo que hoje tem característica de morte virá a ressuscitar. Diga amém, diga graças a Deus. E aí ele continua e ele conclui o pensamento dizendo assim, ó: quem vive e crê em mim, com outras palavras, ele está dizendo assim, ó, uma pessoa que está com tudo bonito. Eu estou mantendo a mesma linha de raciocínio. A beleza para a vida e a feiura, a tristeza para a morte. Aquele que vive, aquele que está com tudo arrumado, meu casamento está arrumado, minha empresa está arrumada, minha vida física está arrumada, minhas finanças estão arrumadas, está tudo arrumado na minha vida. Aquela pessoa que está com a vida arrumadinha, 0 quilômetro, e crê em mim, essa pessoa não morrerá eternamente. Ele está dizendo, essa pessoa não vai ter de forma alguma o sofrimento, a tristeza, a dor, a vergonha, a angústia eterna. Ele está dizendo, pode ser que passe por um momento difícil, mas será apenas um momento difícil. Que é o que estava acontecendo na casa, na família da Marta, da Maria, do Lázaro. Eles estavam passando por um momento difícil, mas era apenas um momento difícil. E Jesus ele estava dizendo ali, esse momento difícil vai passar. Ajuda quem está do teu lado dizendo assim, ó, esse momento difícil vai passar.
Você crê, irmão? Porque não é a minha palavra, não é o meu pensamento, não é o que eu acho, é o que está na Bíblia, na minha Bíblia, na sua Bíblia, na nossa Bíblia. São as palavras de Jesus. Quem crê em Jesus vive o poder da ressurreição e está com a vida bonita sempre, mesmo quando os dias são maus. Pastor, eu vim para cá e eu estou começando a acreditar que foi a melhor coisa que eu fiz nessa manhã. Eu estou aqui para dizer para você que não foi a melhor coisa que você fez nessa manhã. Estou aqui para dizer que foi a melhor coisa que você fez nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Vir para cá, ouvir Jesus falar com você e dizer: eu posso transformar a sua história. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso transformar o seu casamento. Eu posso transformar o seu filho, a sua filha. Eu posso transformar a sua empresa, seus negócios. Eu posso transformar. Você crê? Pergunte para quem está pertinho de você. E aqui eu estou finalizando a conversa. Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Só para não ficar, o pastor falou, mas eu não li na Bíblia. Vamos lá? Deixa eu achar aqui o versículo, nós já vamos. Verso 43. Gabriel, por favor. Verso 43. Olha lá. Depois de dizer isto, Jesus bradou. Ele está na frente do túmulo, arrancaram a pedra do túmulo. Depois de dizer isto, ele bradou em alta voz, dizendo: Lázaro, venha para... Estava morto ou não estava? Estava no túmulo. E diz a Bíblia que já estava até cheirando mal. Podia ficar conversando com você desse assunto, mas não vou. A conversa já está entregue, você já entendeu. Jesus muda histórias. A Bíblia diz que estava cheirando mal. Cheirar mal é sinônimo de pecado. Muitas vezes, quando o pecado está estabelecido na vida da pessoa, no casamento e assim por diante, está cheirando mal. Mas não vou ficar dentro dessa conversa. Não vou. Eu queria ouvir um pouco mais, pastor. Venha quarta-feira, que na quarta nós vamos para o quarto dia do milagre urgente. Aí na quarta nós vamos falar um pouco mais também disso daí. Tá bom? Lázaro, venha para fora. Verso 44. E eu finalizo aqui com esse versículo. Ó. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolvido num pano. E disse Jesus: faça o quê? Tire as faixas dele, deixa ele. Lázaro estava morto ou não estava? Mas Jesus ressuscitou, Lázaro não ressuscitou. Aí ele falou: tira o pano que está enrolando, envolvendo ele. Tira. Por quê? Porque muitas vezes o pano da incredulidade impede que o milagre ande no nosso meio. Tem muita casa que era para estar desfrutando de muito milagre, mas não desfruta de muitos milagres, por quê? Porque o primeiro milagre continua enfaixado. A hora que tirar o milagre e começar a bater no peito, irmão, eu falo aqui, eu bato no peito, você já me ouviu falar 1.500 vezes, hein? Hoje vai ouvir falar 1.501 vezes. Um dia eu estive com a mão, com o pé amarrado, a faixa na cabeça aqui, enrolando, algodão no nariz, na orelha, capinga na cabeça. Desamarraram a faixa, a pinga nunca mais. A cerveja nunca, o vinho, o uísque, a vodka, eu estou aqui para falar. Eu não canso de falar. Um dia eu estive amarrado, me desamarraram para que eu pudesse, para que o milagre pudesse andar e testemunhar. É importante a gente entender. Os músicos, se quiserem vir para o altar para me ajudar, já podem estar vindo.
É importante a gente entender. O milagre ele tem que estar livre para andar. O que Deus faz na nossa vida, Ele faz para que outras pessoas também possam desfrutar da mesma bênção, da mesma vitória. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Pega seu material de campanha aí, 6º dia da salvação. Pastor, é interessante que o senhor falou aí, até que estava indo falando do morto, estava tudo bem. A hora que o senhor falou do cheirar mal, parece que o senhor está vendo lá em casa alguma coisa acontecer. Não, eu não estou vendo nada, mas Jesus está vendo tudo. Eu não vejo nada, Jesus vê tudo. E quando a gente vem numa reunião como essa, nós estamos tendo a oportunidade de sermos tocados por Jesus. Agora é a hora, agora é o momento. Fale com Jesus. Pastor, eu quero que minha casa mude. Eu quero que a minha vida mude. Eu quero que meu marido mude. Eu quero que a minha esposa mude. Eu quero mudar, pastor. Na verdade, quem tem que mudar sou eu, não os outros. Fale com Jesus agora. O Jesus que ressuscitou o Lázaro, ele está aqui. O Lázaro estava morto. Estava enterrado. Estava até cheirando mal. No 4º dia eles se enterraram para não ter jeito de ninguém, não ter nenhum tipo de confusão. Enterraram o Lázaro. Mas o Lázaro ressuscitou. Agora é hora de você orar a Deus por aquilo que você quer que ressuscite na sua vida. Pastor, eu não tenho mais alegria. Peça para Jesus te dar alegria. Pastor, eu não tenho mais paz. Peça para Jesus te dar paz. Pastor, eu não tenho mais esperança de vida, expectativa de vida. Peça para Jesus te dar esperança, expectativa. Meu Deus, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade de reflexão. Eu acredito, Deus, eu acredito que o Senhor está mudando histórias aqui nessa manhã. O Lázaro, a Marta, a Maria, não era uma família de desconhecidos, muito pelo contrário. Era uma família amiga do Senhor, que recebia o Senhor na casa deles, mas eles estavam passando por dificuldades. O Senhor não os livrou da dificuldade, mas livrou-os na dificuldade. No momento mais difícil da vida deles, o Senhor entrou com providência. Talvez alguém aqui esteja nessa manhã, ó Deus, na dificuldade, e o Senhor não impediu que essa pessoa entrasse na dificuldade, mas está dizendo para ela de uma maneira muito clara: eu vou te livrar nessa dificuldade, em nome de Jesus. Eu oro para que todo mal, eu oro para que toda confusão, eu oro para que todo engano, para que toda mentira, para que todo laço, toda amarra, para que tudo aquilo que o inimigo, Deus, de algum jeito tramou contra essas vidas, caia por terra. E a bênção do Senhor seja manifesta, em nome de Jesus. Diga amém. Senhor, nós entregamos ao Senhor mais esse dia da campanha, em nome de Jesus.